Olá, estamos aqui para mais um Chat It On e hoje temos connosco o João Lázaro, que é o presidente da APAV, a Associação de Apoio à Vítima, que está numa fase muito interessante, que é estão a celebrar 30 anos de atividade da APAV e que muito tem contribuído para uma melhoria também do ambiente social em Portugal. João, a APAV faz mais do que isto, não é? À PAV, primeiro, obrigado pelo convite, Fernando, e obrigado por lembrar os 30 anos da APAV e pelos direitos das vítimas, durante esses 30 anos. A APAV nasce e tem como objetivo apoiar quem é vítima de crime. Quando se diz isto, fala-se dos seus familiares e amigos. Com a missão primeira, que é a missão de apoiar, e aí os 68 serviços de proximidade, mas também, para além disso, toda a questão das ações de prevenção, de prevenção e de sensibilização, toda a questão do próprio conhecimento, toda a questão da advocacia social e de contribuir do conhecimento para poder contribuir para a mudança e mudança social, no sentido de ver os direitos das vítimas de crime mais valorizados. E não esquecendo que tudo isto é graças também a um modelo de intervenção da APAV que tem como base o voluntariado. E os voluntários e as voluntárias ao longo do país, e desses 68 serviços de proximidade que falavam, asseguram que cerca de 25 mil pessoas por ano são apoiadas e dão, na sua generosidade e solidariedade como cidadãos, dão muito também a quem é vítima de crime através da APAV. Ô João, esse número é bastante elevado, 20 a 25 mil, não é? E com Assim não estamos a atingir todos, não é? Não, estamos a atingir apenas uma pequena. Os estudos vitimológicos que se conhecem, e que já têm muitos anos, indicavam a Portugal que só cerca de 5% de quem é vítima de crime tem algum tipo de apoio. Quando se fala de vítimas de crime dos órgãos de polícia, estamos a falar de criminalidade registada. A polícia não é um órgão policial e pode fazer muito pelo apoio, mas não estamos a falar de apoio especializado, ou seja, por outro lado, organizações como a PAV têm a capacidade de chegar às vítimas de criminalidade não participada. E isso é muito importante porque consegue, de alguma forma, chegar pelo menos a uma pequena parte das cifras negras. Só para lhe dar uma indicação, em média, cerca de metade, 45, 50, conforme os anos, das pessoas e das vítimas que entram em contato com a PAV, pela primeira vez não tinham feito nenhum contacto anterior com os sistemas formal de justiça, ou seja, com o Ministério Público e com as polícias. Isso também é muito importante, porque significa garantir, nós não somos órgão jurisdicional, é garantir que quem é vítima de crime possa ter apoio, ultrapassar o seu sofrimento, ter uma vida, poder voltar ao seu fio de vida e, se possível, até em determinadas situações, geralmente nas situações de violência intrafamiliar, a um ciclo e a um fio de vida sem violência e onde a participação e a ligação com o sistema judicial é muito importante, mas não é o objetivo final. O objetivo final é garantir e apoiar quem é vítima de crime. João, e quando nós falamos aqui de vítimas de crime, muitas vezes estamos a pensar naquela violência mais dura, pensamos depois logo na violência doméstica, a violência racial, a violência de género, etc. Mas há um tipo de violência que muitas vezes não é falado, que é ou seja, é falado, mas é falado um bocadinho mais junto de classe, de faixas etárias mais novas, que é o bullying e também alguma da pressão entre pares nos seus locais de convivência e de trabalho. E era por isso que gostava de dizer que é violência no local de trabalho com várias possíveis repercussões e há várias formas de suceder, correto? Exato. Primeiro estamos a falar, ainda bem que o diz, porque se a PAV apoia cerca de 100 vítimas de cerca de 100 crimes diferentes, desde o roubo de identidade online, à violência doméstica, pelo qual somos
conhecidos, a crimes de corrupção, a crimes de burlas e toda uma série, abusos sexuais, homicídios, vítimas de terrorismo. Esse espectro é muito vasto, porque assim é vasta a nossa missão. Também apoiamos vítimas e muitas vezes dizemos isso, vítimas de crime e de violência. Muita desta violência não é criminalizada. Dou um exemplo. Muita da violência que é exercida contra as pessoas idosas está ali na corda bamba, está ali na zona cinzenta, é violência, mas não é criminalizado, não deixa de ter apoio, não ser violência. O mesmo se passa no que se fala de violência e de desviamento no assédio de trabalho, chamado mobbing. A um nível, desviamento ao nível já falo nisso, ao nível do assédio na vertente de assédio sexual, existe um grau, e também o outro, mas existe um grau de maior intensidade, que já tem a ver com atos sexuais que podem ser claramente criminalizados. Mas quando falamos de assédio, no geral, quer falemos de assédio sexual e assédio moral, nos locais de trabalho, estamos a falar, grosso modo, em comportamentos indesejados, em gestos, em atitudes, em palavras, que tem, para também se poder fazer graduação da sua importância e intensidade, tem sempre um caráter de reiteração. Não, é um processo. Não, regra geral, não se fica por uma situação singular. E tem claramente como objetivo ofender a integridade, afetar a integridade quer física, quer psicológica do trabalhador, do colaborador, ou então mesmo criar um ambiente de hostilidade, de humilhação, de estabilização do ambiente de trabalho e que, regra geral, muitas vezes tem como objetivo a desvinculação até do próprio colaborador ou de um grupo de colaboradores do seu posto de trabalho. E tem várias vertentes, e podemos falar nisso, designadamente a chamada o assédio sexual e o assédio moral. Sim, o assédio sexual é aquele que é o mais simples de se compreender e que é o que mais facilmente é inaceitável dentro do dia-a-dia, não é? É inaceitável. Desculpe, Fernando. Mas quando falamos do moral, as linhas parecem às vezes demasiado tenues. Ou então as vistas ficam demasiado grossas em algumas situações, não é? Podem ser, e há comportamentos e há situações que podem ser dúbios, e daí, claramente, toda a questão da prova e toda a questão de, quando há conflitos e quando há litígios, dos tribunais poderem decidir, e em última análise, será isso. Mas permita-me voltar primeiro ao sexual. Se o sexual parece mais óbvio, numa cultura latina ainda, que por um lado faz um percurso para a igualdade, mas por outro lado também se aplaude homicidas de mulheres à porta de tribunais, tem nuances que também poderão variar até de subcultura ou organizacional para organizacional. Ou seja, o que pode ser, sem dúvida nenhuma, um comportamento de assédio sexual, a questão do contacto físico indesejado, pode haver depois outras situações que podem ser mais dúbidas, não serão em termos de poderem ser considerados nas objetiva das visões como assédio sexual, mas a sua própria valorização pelos intervenientes e, normalmente, pela cultura empresarial e organizacional. Que é chamados piropos, que é chamado, de vez em quando, os convites de algum teor mais atrevido, se não mesmo dizendo sexual. Por isso, a questão que levantava, e é correta, no assédio existem várias nuances e algumas delas claramente na fronteira do aceitável e na dúvida as regras de boa cortesia e do ambiente de trabalho aconselham a que não sejam preferidas, sem que isto signifique uma ausência de humor e de interação dentro da nossa cultura nos locais de trabalho. Sim. Isso
vendo muitas vezes algumas das culturas empresariais, muitas vezes até é incentivado esse tipo de, não a parte do assédio sexual, mas o assédio e o moral e a violência moral, e às vezes é incentivada como um ponto de competitividade, para acicatar a competitividade. Pode Ora, não há ser. nada mais errado. Pode ser, ou seja, eu diria de uma forma muito simples, se isso pode significar e pode traduzir-se em aparentes ganhos no curto prazo, claramente que a médio, curto e a longo prazo cria um ambiente de toxicidade na empresa, de hostilidade, e que em nada contribui para uma boa produtividade. É lugar comum dizer, mas é verdade, as empresas e organizações não são feitas de pessoas de uma coleção de santos e de santas, mas são feitas de pessoas. E isso tem que ser valorizado isso tem que ser valorizado e tem que ser claramente o ponto, o ponto focal das organizações. Isso significa que situações como absentismo, conflitos de trabalho, alta rotatividade, muitas vezes na ocupação das funções, podem significar também isso, para além de que num ambiente cada vez mais competitivo e sofisticado de mercado, afeta claramente a vertente reputacional e de imagem de uma empresa. João, e como é que, neste caso, uma APAV pode ajudar alguém numa situação destas? Porque muitas vezes ouve-se, às vezes nos corredores das empresas, dizer eu vou falar com a ACT. Ou seja, o foco vai logo para a ACT por causa das condições de trabalho, tudo, e que faz sentido, Isso mas... faz sentido, faz todo sentido. Ou seja, a APAV, assim como nas outras situações, a APAV não substitui aos órgãos, às autoridades públicas. Claro. E a ACT, há aqui duas. A APAV aqui, a função da APAV é a função que tem relativamente às vítimas. Numa situação dessas, é apoiar do ponto de vista emocional, do ponto de vista de tentar ultrapassar o impacto até psicológico, emocional, que tem na vida de quem é vítima, mas fazendo a ponto e ajudando as pessoas relativamente às autoridades. Tendo aqui que muitas vezes as vítimas e as vítimas de assédio não têm características diferentes, muitas vezes sentem-se culpabilizadas pelo que está a acontecer. Por outro lado, também existe, e como o Fernando dizia, numa determinada cultura, ou então, não vamos já falar num ponto de vista tão patológico de culturas organizacionais, mas num determinado, e lembramos que a competitividade e a situação atual do mercado, muitas vezes convida, não diria convida, peço desculpa, não convida, mas pode propiciar a isso, e significa uma área de risco que as próprias empresas têm que controlar. A questão da competitividade, a questão das avaliações de depender de alguém, de um superior que a avaliação de colaboradores subalternos e poder exercer o poder através do assédio e do assédio sexual, do assédio moral, e isso acontece muitas vezes, principalmente em situações não só, mas em situações de mão de obra até mais intensiva. Mas diria eu, a questão é dar um apoio, um suporte emocional à vítima, que muitas vezes é importante para ultrapassar, mas também é importante para ter a estabilidade suficiente para fazer caixa, iniciar o processo e muitas vezes até, e passa infelizmente por isso, muitas vezes ter que mudar de local de trabalho. Mas, para além da ACT, e é claramente o órgão com tutela e com poderes para isso, muitas vezes, quando existe uma situação de discriminação entre homens e mulheres, não esquecer a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e aqui a questão dos sindicatos, conforme as situações, nos sindicatos e lugares sindicais podem ter também um papel importante a desempenhar na defesa dos trabalhadores nesta situação de violência através da assédio. Ok. Foi
15 minutos passaram a correr, João. A correr. Totalmente a correr. E tínhamos aqui várias áreas em que poderíamos continuar a conversar. Se calhar marcamos para outra altura, falarmos sobre áreas mais específicas que nós fomos levantando agora nesta conversa e que tem a ver com esta parte do apoio e como é que se deve reagir enquanto vítima de uma situação dessas. É um prazer poder contar com o João. Obrigado, Fernando. E ao dispor. E ficamos muito satisfeitos por poder contar com o João. Vamos ter então outras oportunidades de conversar e vamos falar sobre este tema, porque muitas vezes é algo que fica de parte nos recursos humanos ou fica fechado nos recursos humanos como um tabu. Não é? É tabu. E é um fator a ter em consideração no risco normal de gestão de uma organização, de uma empresa, de uma organização, e esses riscos têm que ser acautelados e têm que haver planos de contingência e antecipação de como lidar com os riscos quando eles deixam de ser riscos e passam a ser realidade. Obrigado, João. Obrigado, Fernando. Até breve.